leste do Tennessee, 27 de janeiro de 2017. Brian Steven Lawson faz uma ligação desesperado para a polícia, informando que acabou de atirar em sua esposa. Chandra Lawson estava caída no chão. A polícia pergunta para Brian onde o tiro teria acertado e ele informa que não sabia, mas atirou de olhos fechados. Naquele dia fatídico, toda a movimentação foi gravada por câmeras de segurança instaladas no interior da residência, inclusive uma briga do casal momentos antes do homicídio. As gravações são uma prova crucial de que talvez Brian não tivesse outra escolha a não ser atirar em Chandra. Culpado ou inocente? Descubra agora o que aconteceu no caso de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edmara Fidelis, você está assistindo o canal Café com YouTube. Neste canal eu trago vídeos relacionados ao universo True Crime. Se você gosta desse estilo de vídeo, não deixe de se inscrever neste canal, ative o sino das notificações e me ajude deixando um like. Espero muito que vocês gostem do caso de hoje e bora pro vídeo. Brian Steve Lawson tinha 24 anos quando ele conheceu a sua esposa Chandra e começaram a namorar. Como todo relacionamento, no começo eles se davam muito bem e ele tratava Chandra como se fosse a rainha dele. Brian relata em um documentário que por anos eles não tiveram uma briga e inclusive Chandra já tinha um filho de um outro relacionamento que Brian conheceu quando ele tinha 10 anos e tratava o enteado como se fosse o próprio filho. Ele gostava muito de estar ali presente naquela família e fazer o papel de homem da casa. As brigas só começaram a acontecer entre o casal Brian e Chandra após Chandra ir ao médico devido a dores que ela sentia no pescoço e os médicos começaram a passar medicamentos fortes e ali foi passando mais e mais medicamentos, as dores no pescoço não melhoravam, então Chandra partiu para outras drogas. Porém, depois de um tempo, quando começaram as brigas a ficarem um pouco mais intensas, Brian decide que era hora de deixar Chandra e sair de casa. Porém, quando Brian avisou que ele iria deixar o lar, Chandra colocou uma arma na boca e puxou o gatilho. Porém, a arma falhou. Depois desse episódio, Brian decidiu que ficaria ali com Chandra naquele relacionamento que cada vez ficava mais insuportável devido às brigas e devido às drogas. Betty Lawson, mais conhecida como Chandra Lawson, nasceu em 16 de novembro de 1976 em Cherry Hill, filha de Avery and Charles Williams e Gwen Eldridge. Ela tinha um irmão chamado Chai Williams e duas meia-irmãs chamadas Rachel Morgan e Rebecca Eldridge. Chandra se formou em Christian Life Academy e foi para a Universidade do Tennessee. Chandra serviu na Guarda Nacional do Exército do Tennessee
de 2006 a 2012. Enquanto Chandra se preparava para ir ao Iraque, ela quebra o pescoço nos treinamentos do exército. Depois desse terrível acontecimento, ela passou a tomar cada vez mais medicamentos e drogas para aliviar as dores que ela sentia no pescoço. Chandra tinha 2 filhos, Liam Whedon, filho de um relacionamento anterior, e Brandi Lawson, filho de Chandra e Brian. Brian Lawson nasceu com uma deformidade no pé, denominada pé torto grave. O pé de Brian, ele era totalmente voltado para trás. E ele conta em um documentário que ele passou desde que nasceu por várias e várias cirurgias. E que aos 17 anos, os médicos disseram que seria melhor amputar o pé. Porém, Brian disse que não ficaria sem um membro do corpo e decidiu conviver ali com o seu problema, né, de pé torto. Mas Brian disse que por esse motivo, ele passou a tomar mais e mais medicamentos para aliviar as dores que ele sentia. E foi aí que Brian também fica viciado em drogas. Ele disse que ele tomava morfina e nada assim amenizava a dor, mas não assim melhorava, né? Era só mesmo para amenizar. E com isso, ele destruiu as suas mãos, destruiu o seu braço, porque de tanto injetar droga, e ele falou assim que aquela situação estava insustentável. Um dia, ele resolveu ir para a reabilitação e disse: eu não quero mais ser assim, eu vou para a reabilitação. Enquanto ele estava ali naquela clínica de reabilitação, sua esposa Chandra liga e diz: Brian, venha para casa. Eu descobri que estou grávida. E Brian conta que ele disse assim para Deus: se o Senhor tirar as agulhas dos meus braços, eu nunca mais vou colocá-las. E foi aí que ele abandonou de vez as drogas. A partir daquela ligação, Brian prometeu que não iria mais usar aquelas substâncias, pois agora uma criança dependia dele. Ele conseguiu sair do vício, já Chandra, ela não conseguia se livrar das drogas. E Brian conta que ela se drogava pelo menos 3 vezes ao dia e que cada vez mais ela ficava violenta com o marido. Chandra sabia do problema que Brian tinha nos pés. Então, para fazer Brian sentir dor, Chandra chegou a bater várias vezes no seu pé e também batia na região do pescoço para lhe causar dor. E ela começou a usar objetos para bater em Brian, como taco de beisebol. Na região onde o casal morava, uma jovem começou a cometer furtos em residências. Ela entrava nas casas quando não tinha ninguém ou quando os moradores estavam dormindo e furtava ali os objetos, os bens materiais que haviam na casa. Com medo dessa intrusa, Chandra resolve comprar câmeras de segurança e Brian instalou as câmeras em alguns cômodos da casa. Mas o que Chandra não sabia é que ela estava comprando as câmeras que iria filmar a sua própria morte. As câmeras de segurança filmaram as atividades de Chandra no dia do homicídio. As acusações contra Brian eram graves, homicídio em 1º grau.
Não eram acusações para pena de morte, mas Lawson poderia pegar até 60 anos de prisão. Mas aquelas gravações também poderiam ajudar Brian. Ele teve um motivo muito forte para fazer o que fez com a Chandra, que, segundo ele sempre diz nos documentários que ele participa, que ele ainda a ama e que Chandra era o grande amor da sua vida. Mas, infelizmente, no dia dos fatos, ele agiu ali no desespero e aconteceu o que aconteceu. Brian Lawson estava se defendendo de sua esposa abusiva. Tudo iria depender do entendimento do júri, mas o Estado também poderia alegar que ele não teria agido em legítima defesa. Foi perguntado também para Brian por que ele não denunciou Chandra para as autoridades, já que ela batia nele, o ameaçava e era abusiva ali com o marido. E ele disse que por medo, por vergonha, ele falou assim: gente, eu sou um cara de 2 metros de altura, quase 2 metros de altura, eu peso 120 quilos. Eu fiquei com vergonha, com receio de chegar na delegacia e falar: eu quero aqui uma medida protetiva, ou eu quero fazer aqui uma denúncia contra minha esposa que me agride. Ele disse que ficou com medo, mas que também ele não a agredia, porque ele também sabe que se ele fosse revidar as coisas que Chandra fazia com ele ia machucar ela feio, porque ele era muito grande, muito forte, e aí ele ia acabar, pagando por ter agredido a esposa. Então era uma coisa que ele achou que não estava assim na possibilidade, ele jamais pensou em agredi-la. Mas nesse dia, ele conta no documentário que não era a intenção dele, que ele não planejou aquilo, que ele não premeditou o crime, e aquilo só aconteceu porque Chandra começou a ameaçar Brian intensamente. Aquele dia ela estava visivelmente assim descontrolada e começou a ameaçar o filho do casal. Então, quando as ameaças se voltaram para o filho, ele teve que agir. Todos esses acontecimentos, as agressões, as ameaças levaram ao tiro do dia 27 de janeiro de 2017. Nas gravações mostram Chandra se drogando momentos antes de ser morta. Brian se levanta pela manhã, vai até o quarto e ela abre a porta. Segundo ele, estava tudo bem até ali. Ele diz a Chandra que teriam que ir, pois já estavam atrasados. Aqui não fica claro se eles iriam aquele dia para algum local específico ou se eles estavam arrumando, aprontando para ir para o trabalho. Aqui não fica bem claro, mas é isso que ele diz no documentário, que ele foi ali apressar a esposa, falar: vamos, nós temos que ir, mais ou menos assim. E que a partir daquele momento ela começou a ficar brava com ele. Às 8h07 da manhã, ela começa a bater em Brian. Ele estava sentado e ela em pé. Segundo Brian, ele estava com medo de Chandra. Ele disse que quando ela entrava nessa onda de violência, que ela não parava. E qualquer coisa que ele fizesse para tentar amenizar a situação era pior, porque ela começava as agressões. Nas gravações dá para ver Chandra com um taco de beisebol nas mãos. O tempo todo ela o ameaça de bater com o taco, até que ela o acerta e eles entram em uma luta corporal. Ele disse que só pensava
em tentar fazer com que ela se acalmasse. Depois disso, ela vai para o quarto e volta o ameaçando novamente com um taco a bater em seu pé. Ela faz movimentos com o taco ali de bater no pé. Brian diz que ao longo dos anos ela sempre o agrediu com esse taco e tentava sempre golpear ou na região dos pés ou na região do pescoço. O vídeo fala por si só. Claramente mostra Chandra agredindo Brian nas gravações. Isso seria um ponto favorável para Brian, pois mostrava claramente que ele tinha agido em legítima defesa. Brian diz que Chandra usava o filho do casal. Ela o mantinha o tempo todo no quarto, né? E gritava o tempo todo que ia tirar a vida dele, ia tirar a vida do Brian e depois ia se matar. Em uma das gravações dá até para ver a criança tapando assim, ó, os ouvidos por causa dos gritos de Chandra. Ela tinha uma Magnum calibre 12 de 3,5 polegadas e em seu quarto ela tinha uma Taurus 38. Brian também tinha uma arma escondida atrás do sofá e nas gravações dá para ver quando Brian pega essa arma, que Brian coloca essa arma no bolso e deixa ali. E ele disse que mantinha essa arma atrás do sofá justamente para que se em algum momento ele tivesse ali dentro de casa e aquelas invasões, né, que uma jovem estava cometendo ali na região, ela chegasse, aparecesse ali de supetão, ele pegava a arma e falava: sai, senão eu vou atirar, tô armado. Era mais ou menos para isso, para a própria proteção dele e da família. Brian pegou a arma e deixou dentro do bolso somente com a intenção de tentar intimidar Chandra se ela partisse para cima dele ou para cima do Bryden, porque ele disse que ele só atirou por causa do filho, porque ela começou a ameaçar o filho. É tanto que dá para ver no momento do tiro, o filho estava próximo à mãe. Ele atira em Chandra e depois ele pega o filho no colo e faz a ligação para o 911, que era o número de emergência da polícia. Brian conta que Chandra começou a se exaltar, dizendo: eu quero que sua mãe cate seus miolos, eu vou atirar na sua cabeça, eu quero ver sua mãe catando seus miolos no chão. E foi ficando ali cada vez mais apreensivo. A arma estava no bolso, ele ali só quieto, aguentando todas as ameaças. E ele desfere contra a esposa dele 3 tiros. Dá para ver no documentário que Brian era muito assim sincero nas suas palavras. E Brian disse que desde o dia dos tiros que ele ficou assim muito triste, que não era o que ele queria ter feito com Chandra. E que ele não teve paz. Ele falou assim: é difícil você tirar a vida de alguém, você tá ali vivo e saber que alguém morreu pelas suas mãos, isso é muito difícil de lidar, de digerir. E ele lamentava muito, muito mesmo tudo o que ele fez, mas ele disse que só fez a partir do momento que ela pegou o filho, tirou o filho do quarto, colocou o filho ali na sala e começou a ameaçar ele, o filho, enfim. Foi só aí que ele tomou essa atitude. A vida não estava sendo nada fácil para Brian. E para piorar a situação, no dia em que ele foi preso, um policial chega perto de Brian e pergunta assim: olá, Brian, eu estou aqui com esse homem aqui, você sabe quem ele é? Brian olha para o homem, balança a cabeça que não sabe quem é aquele homem. E o policial diz assim: esse aqui é o Larry. E existe a possibilidade de que ele seja o pai biológico do Brandy. Ali o mundo desabou, né, na vida de Brian. E ele, mais tarde ali, eles fizeram sim um exame de DNA que comprovou que
que Brian Steve Lawson não era o pai biológico de Brandy Lawson. Brian disse que ficou muito triste, muito arrasado, mas que no fundo do coração ele ainda considerava aquele garotinho como seu filho. Então ele disse que iria sim lutar pela sua liberdade e lutar também posteriormente para continuar ali convivendo com o filho. A custódia de Brandy ficou entre a mãe da Chandra e a mãe do Brian. Então ele disse assim: eu vou fazer de tudo que a família está me pedindo, porque aqui eu vou contar mais para frente para vocês. A família de Chandra começou a fazer algumas exigências para Brian. E que ele falou assim: eu vou fazer tudo que eles estão me pedindo, né, para que pelo menos eles não tentem tirar, né, a criança da presença da minha mãe, que ela gostava muito do garoto. Então ele disse que iria cooperar com os pedidos da família. O Brian, ele tinha uma arma muito poderosa nas mãos dele, que eram as gravações do dia do tiro. Nessas gravações, mostravam claramente Chandra se drogando antes de cometer ali aquele ato de agressividade contra o esposo, e que foi levando uma coisa a outra até o momento dos tiros. E a família não queria que Chandra fosse exposta daquela forma, né, no tribunal e ser tratada ali como, né, a vilã da história, né? Eles queriam que o Brian fosse realmente o vilão e não queriam manchar a memória de Chandra. Só que o que acontece? Ele tinha essa arma que sim, os advogados estavam muito confiantes de que ele, se ele fosse a julgamento, ele sairia dali livre, um homem livre. Ele iria lá no dia do julgamento e sairia. E aqui, pelo que deu a entender, o Brian já estava cumprindo ali, ele estava ali, né, para responder todo esse processo de acusação de homicídio, né, perante a justiça, mas ele estava respondendo em liberdade. Não sei aqui, pelo menos nos documentários que eu assisti, não explica por que ele estava solto, porque mostra ele na casa dele, mostra ele saindo, andando de carro. O filho, o Liam, né, o filho mais velho da Chandra, que estava com 17 anos quando ela faleceu, ele vai até a casa do padrasto, ele conversa com ele fala assim que não tem nenhuma mágoa, não tem nenhum rancor, nenhum ódio dele, mas que gostaria sim de vê-lo preso. Pelo menos pagando, nem que for 10 anos, 15 anos, nem que for uma pena mínima ali, mas ele queria sim ter a sensação de que o homem que matou, que tirou a vida da mãe dele, estava na cadeia. Então ali já era um problema. Tanto o filho de Chandra, né, o Liam, quanto a mãe de Chandra, eles faziam questão de que Brian fizesse um acordo com a justiça, com os promotores, né? E nesse acordo ele tinha sim que ficar preso. Porém, gente, o caso era muito forte para ser em legítima defesa. Ele tinha esses vídeos, essas gravações que comprovam as agressões, que comprovam ele ali, ela se drogando. Então, tudo isso estava a favor de Brian. E a família não queria que ele expusesse essas fitas. Se ele fosse a julgamento, isso iria ser exposto ali perante todos no tribunal. E eu não sei se é o caso aqui desse, né, do Tennessee aqui, mas em alguns estados americanos, quando vai ter audiência, assim, é televisionado, dependendo do crime. Muito esses crimes muito midiáticos é televisionado, eles colocam câmeras no tribunal.
e passam, né, ali para todo mundo ver. Então, eu não sei se é o caso aqui do estado do Tennessee, mas que eles não queriam expor ali a vida da Chandra. E aí, gente, ele estava ali num beco sem saída. Ou ele aceitava o acordo para cumprir pelo menos o que a família quisesse ali, que era a pena, ou ele ia a julgamento e sairia de lá livre, que tinha assim muitas chances dele sair livre, muitas e muitas mesmo. Voltando aqui na análise das câmeras no dia dos tiros, dá para ver em um dos quartos da casa que Chandra havia injetado 4 vezes aquele dia e ainda estava com a seringa na mão. Ela ainda tem a capacidade de estender o cobertor do filho na cama e começar a injetar ali em cima do cobertor da criança. Então, aquela era a prova que ia livrar Brian da cadeia. Até porque a acusação tinha batido na tecla de que Chandra não havia usado nada no dia do crime. E ali estavam as gravações para jogar aquele argumento por terra. A promotoria e a defesa do caso de Brian Lawson se reúnem para discutir a possibilidade de um acordo. Ali, o Estado estava começando a entender que sim, que Brian poderia sair dali um homem livre. Então, eles procuraram, né, os advogados e falaram assim, vamos reunir com Brian e vamos discutir aqui um acordo. E aqui é o seguinte, os advogados tinham uma prova, sim, incontestável, muito forte em mãos, que eram as gravações. O Estado poderia sim alegar que ele sabia que tinha câmeras na casa e que atiçou ela a fazer aquilo e cometer aquilo contra ele para ele ter um motivo para atirar. Mas aí tinha o argumento de que realmente foi Chandra que comprou as câmeras e foi Brian que instalou devido aos roubos que estavam acontecendo na região. Só por esse motivo tinham as câmeras. Então, as câmeras iam captar ali o dia a dia da família, né? Um Big Brother ali, né? Da vida real, né? Então, ia acabar pegando essas coisas mesmo. Então, era o seguinte, a defesa queria que ele fosse para julgamento. O Estado, né, a promotoria queria que ele aceitasse um acordo. Estava nas mãos dele decidir se queria o acordo ou queria ir a julgamento. A família queria que ele ficasse preso e que não expusesse ali a vida de Chandra. Então ele estava assim, muito pensativo e frustrado, porque ao mesmo tempo que ele estava feliz por ter essa prova incontestável em mãos, ele não queria desapontar a família e estava sem saber o que fazia. E o acordo que a promotoria queria propor para Brian era o seguinte: ele seria acusado de homicídio doloso, mas ao invés de ser considerado um infrator comum, eles iriam considerar a atenuação da infração. Isso significaria que ele teria que cumprir 20% da sentença. E ele teria ali uma audiência de condicional. Esse era o acordo. 2 anos após a morte de Chandra, no dia 1º de fevereiro de 2019, aconteceu a audiência para decidir ali se ele queria, né, ir a julgamento ou se ele ia aceitar o acordo. E Brian Steve Lawson aceita o acordo da promotoria. Brian Steve Lawson aceita o acordo judicial e se declara culpado de perigo imprudente e homicídio voluntário no Tribunal Penal do Condado de Watkins. Ele recebeu uma sentença de 15 anos. E será elegível para a liberdade condicional após cumprir 20% de sua sentença.
Ele optou pelo acordo, pois sentia que, mesmo havendo a chance de sair dali livre, ele queria fazer o que a família pedia, para no futuro ter uma chance de se aproximar de Brandy. Que situação, né, gente? E uma coisa que eu percebi, assim, é que ele, por mais que ele tenha feito isso, tirado a vida de alguém, óbvio, a pessoa, ele tem que pagar, né? Mas, enfim, como foi ali em legítima defesa, ele tinha ali provas de que ele pudesse, né, sair dali um homem livre. Mesmo assim, ele optou por, não, eu vou passar por isso, porque eu sei que a família quer, né, eu senti assim uma pessoa, eu senti honestidade, eu senti assim, né, uma empatia com a dor da família, né, porque querendo ou não, ela era filha de alguém, ela era mãe, né, e isso fez com que, assim, quebrasse um pouco aquela situação toda. Então é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Me conta aqui nos comentários se você gostou do vídeo, gostou da forma com que eu contei. Espero muito que vocês tenham gostado. E você que já é inscrito, muito obrigada pela sua inscrição. Deixem um like aqui para me ajudar a fortalecer esse canal. E se puder também deixar um comentário, compartilhar o vídeo, eu vou ficar muito, muito, mas muito grata com tudo isso. Espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. E até mais!